E o ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu ter ficado com um dos conjuntos de joias enviado pelo governo da Arábia Saudita. Qual a implicação dessa admissão? É o que a gente avalia agora com o especialista em Direito Penal e Econômico Lucas Fernando Serafim, sócio do Rubens Naves Santos Júnior Advogados. Doutor, boa noite. Obrigado pela presença. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carlos. Prazer estar aqui. Doutor Lucas, de tudo que já foi levantado até agora, o senhor vê, como o ministro Flávio Dino disse, o senhor vê indícios de crimes na conduta do ex-presidente? Olha, Vitor, o que precisa ser avaliado é realmente a forma com que esses objetos são recebidos pelo governo brasileiro. Se eles são recebidos em razão da posição que Bolsonaro ocupava à época como um chefe de Estado, esses bens, há um entendimento legal que não pertenciam a Bolsonaro e pertenciam sim à União. É isso que precisa ser analisado. Se esses bens pertencem à União, como bem disse o ministro, é possível que tenha havido o cometimento do crime de peculato. A questão central é: estes bens são do presidente ou são da União? É isso que precisa ser esclarecido. Se houve algum tipo de favorecimento a quem enviou os presentes, ou seja, se o governo da Arábia Saudita eventualmente se beneficiou de alguma decisão do Brasil, é preciso que isso também esteja configurado, que os sauditas tenham recebido alguma vantagem e que, por isso, como contrapartida, tenham enviado esse presente como o que selaria uma troca de favores, de vantagens ilícitas. É preciso que haja também isso, doutor, ou não? Não, na verdade, havendo a troca de favores, se esta troca de favores for ilícita, configurado estaria o crime de corrupção. Aqui, o governo pode receber presentes vindos de outros chefes de Estado. Porém, era necessário que este bem fosse declarado como propriedade da União, como manda o decreto 4344, que estabelece que bens recebidos na condição de chefes de Estado sejam integralizados ao patrimônio da União. A questão, Vitor, central aqui é esta: o bem deveria ser da União ou era personalíssimo do presidente Jair Bolsonaro? É isso que precisa ser estabelecido. O que o ministro diz é que, se for um bem personalíssimo do presidente Jair Bolsonaro, nós estaríamos numa hipótese de crime tributário em razão da não declaração desses bens à Receita. E é isso que precisa ser apurado. Carlos Cauti, sua pergunta. Doutor, boa noite. A questão da lei vigente no Brasil, né, me parece, aí lhe pergunto o que o senhor acha, pouco clara nesse aspecto, porque, por exemplo, eu trabalhei em alguns órgãos internacionais como a Comissão Europeia e tudo e qualquer presente que era recebido por membros da Comissão Europeia, superiores a 100 euros, tinha que ser automaticamente devolvido para a pessoa ou entidade que eu recebia, ou eventualmente era de patrimônio da comissão, mas saía da possibilidade de manuseio até do comissário, do funcionário que eu recebia. Aqui no Brasil a gente tem uma lei que formalmente coloca aquele bem com o patrimônio da União, mas de fato aquele bem pode ser utilizado pelo ex-mandatário. A gente viu, por exemplo, o presidente Lula, né, quando ele era ex-presidente, ter um container inteiro de presentes que ele recebeu durante seus 2 mandatos e que até o juiz Sérgio Moro mandou sequestrar. E não era claro se eram utilizados por ele ou eram do Instituto Lula, mas ao mesmo tempo eram sobre a posse, né, de fato, dele ou de entidades a ele conduzidas. Então, a lei brasileira não é pouco clara nesse aspecto de o que acontece com o bem quando ele é recebido por um chefe de Estado? Carlos, efetivamente esta lei havia uma dúvida, é uma lei de 2002, porém, um entendimento do Tribunal de Contas da União de 2016 deixou claro que bens personalíssimos que integram o patrimônio do chefe de Estado são apenas aqueles que podem ser usufruídos por ele, ou seja, deixou como exemplo um perfume, uma roupa. No caso de joias, inclusive à época do julgamento em 2016, o TCU cita o exemplo de joias, por ter um alto valor, isso deveria ser integralizado ao patrimônio da União e não ao patrimônio pessoal do chefe de Estado. Então, essa é a discussão central. Vale ressaltar que nós estamos ainda com elementos muito indiciários, precisa haver um aprofundamento para entender qual é a razão e como isso se enquadra dentro do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Doutor, e
para esse processo e para outros casos que pairam contra o ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor pode nos ajudar a entender isso? Faz diferença a presença do ex-presidente aqui no Brasil ou não, ele estando nos Estados Unidos ou ele estando aqui no Brasil? O que é que muda juridicamente para o ex-presidente no enfrentamento desses processos, não só esse, como outros tantos que pairam contra ele sobre questões relacionadas à pandemia, críticas dele ao sistema eleitoral, enfim, ações contra Bolsonaro não faltam. E para a defesa do ex-presidente, o que é que muda a permanência dele nos Estados Unidos ou eventual volta ao Brasil? Veja, Vitor, que no momento a permanência de Jair Bolsonaro nos Estados Unidos há mais questões políticas do que técnicas especificamente dos seus casos. Bolsonaro, em todos os processos, como disse o ministro Flávio Dino, será intimado para ser ouvido. E aí caberá a ele a decisão de comparecer ou não para ser ouvido nestas investigações. No momento, não há também a indicação de que Bolsonaro, estando nos Estados Unidos, pratica atos para obstruir essas investigações. Então, no nosso entendimento, não há, pelo menos no momento, nenhum fato relevante de Bolsonaro permanecer. A questão aqui é política. Carlos. Doutor, se, vamos supor, o então presidente Bolsonaro, durante o seu mandato, tivesse pedido o resgate dessas joias, alegando que eram para o patrimônio da União, no caso, a Receita Federal poderia se recusar, se recusado, né, a gente não sabe ainda de todas as informações, a entregar essas joias porque não teria sido pago naquele momento o valor para a importação, né, para a nacionalização daqueles bens e, eventualmente, se for comprovado que o governo passado pediu a entrega dessas joias para integralizá-las ao patrimônio da União, de fato, todo esse caso viria água abaixo? Veja, Carlos, que aqui nós temos uma questão extremamente sensível, que é, se o governo Bolsonaro, e é daqui que surge toda essa questão dessas investigações, se o governo Bolsonaro tivesse recebido isto de forma oficial do governo saudita, isso teria que vir por meios oficiais. A questão é que estas joias, em tese, chegaram ao Brasil através de um assessor do ministro Bento, então ministro de Minas e Energia. A forma com que estas joias chegam, ao que parece, seria irregular, e é isto que se apura. Se viesse de forma oficial do governo saudita, e aqui respondo a sua pergunta, não haveria o recolhimento de imposto, e aí sim esses bens seriam destinados à União de forma direta. Mas o fato de não terem vindo esses bens, então, de forma oficial, como o senhor disse, doutor Lucas, aí seria um erro do governo da Arábia Saudita ou teria alguma responsabilidade ou responsabilização do então presidente Jair Bolsonaro? Veja, Vitor, que o que se apura é o fato destes bens estarem na mochila de um assessor do ministro de Minas e Energia e se ter notícia, inclusive, que outro assessor passou com um pacote de joias que o presidente hoje assumiu estar em sua posse. Então, a forma com que se chega aqui é necessário se apurar. Também se tem notícias de forma indiciária, precisa se deixar claro, e é por isso que se instaura esta investigação, de que haveria depois um movimento de forçar a Receita a liberar estes bens. Então, é isso também que se apura dessas irregularidades que foram trazidas agora pelas mídias de comunicação. Carlos. Mas, doutor, só para a gente entender, o que o senhor entende como vias oficiais? Porque estamos falando de um assessor do ministro da República que estava em viagem oficial na Arábia Saudita o presente foi entregue para ele para depois, eventualmente, ser entregue para o chefe de outro país, né, de outra nação, com o qual estão sendo assinados vários acordos comerciais. Não foi entregue para um cidadão particular ou para uma empresa que estava lá por acaso. Era, de fato, um funcionário público que estava lá por uma missão oficial junto ao ministro da República, né? Sim, Carlos. O que faz esta investigação surgir é o fato de que o assessor não declarou isso ao chegar à Receita e que isso, em tese, seria localizado através de uma revista pessoal. Então, o fato é, se o assessor trouxe isso de forma oficial, deveria ele, em tese, naquele momento, declarar que trazia em sua mochila uma quantidade de aproximadamente 16 milhões em joias, que é o que se diz que corresponderia ao valor das joias. O problema é que isso é localizado através de uma revista pessoal sem a declaração
do assessor que então representava o governo brasileiro em terras sauditas. Só para complementar, doutor, uma questão. O senhor consideraria, na sua experiência, a possibilidade, e me peço desculpa pela palavra, de uma atrapalhada do assessor do ministro, pelo fato de ele não saber também, ou não se comportar da forma adequada, ou por, quiçá, não saber o valor a ser declarado e simplesmente querer passar, tentar passar e depois tentar resolver isso de uma forma tecnicamente errada? Olha, Carlos, tudo isso precisa ser apurado dentro da investigação. Hoje nós temos uma investigação muito indiciária, com informações que foram trazidas e apuradas diretamente por jornais. Então, a Polícia Federal tem o dever de ouvir tanto o assessor quanto o presidente Bolsonaro, se for o caso, ou eventualmente a ex-primeira-dama Michele, para que eles deem as suas versões. É importante que, dentro do conjunto fático probatório em que a Polícia Federal investigará, pode ser que exista essa possibilidade, mas isso precisa ser apurado. Até aqui, com as informações que se tem, seria uma ilação da nossa parte dizer que pode ou não pode acontecer tal coisa. Esse, o doutor Lucas Fernando Serafim, advogado especialista em direito penal e econômico. Obrigado mais uma vez, doutor, pela presença aqui com a gente. Uma boa noite e até uma próxima. Até uma próxima, Vitor, Carlos, uma boa noite. Obrigado.